Convido a você mais uma vez a me acompanhar na leitura de João capítulo 5, verso 24, nas palavras do próprio Jesus. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está falando sobre a vida eterna, a salvação que Deus nos dá na pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos usando esse texto e estudando para falar sobre o reino de Deus, como entrar no reino de Deus. E temos aprendido que há 3 passos que se deve dar para entrar no reino de Deus. Primeiro, escutar a palavra de Deus. Segundo, ouvir a palavra de Deus. E terceiro, crer em Deus através da sua palavra, e a salvação nos será dada pelo próprio Jesus. Ele disse em João 10, 28, dou-lhes a vida eterna. Portanto, quero aproveitar nesta mensagem para trazer para você alguns exemplos de pessoas que ouviram, que escutaram, ouviram e creram em Deus através da sua palavra pregada. É impossível uma pessoa ser salva sem crer em Deus, sem crer em Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aprendamos que o reino de Deus é o domínio de Deus neste mundo, e a coisa mais importante antes da igreja é o reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3 de João, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ele repetiu dizendo a Nicodemos, não te admires de eu ter te dito, é necessário nascer de novo, é indispensável nascer de novo. Para a igreja se entra pelo batismo, mas para o reino só pode se entrar pela salvação. Para a igreja pode entrar sem a salvação. Uma pessoa pode, não deve, mas pode ser batizada sem salvação? Pode. O pastor não é onisciente, ele não está no coração, ele não conhece o coração de ninguém. Logo, a pessoa toma uma decisão, pede o seu batismo e ela pode ser batizada desde que a igreja, como autoridade, autoriza o pastor a realizar esse batismo. Só que essa pessoa pode não ser salva. Porém, no reino, não é o pastor quem coloca, não é a igreja. Quem coloca no reino é o próprio Jesus. E lá só pode entrar pela salvação. O que ele disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Logo, o reino de Deus é mais importante do que a igreja. Procura, portanto, querido amigo, se você ainda não entrou no reino de Deus, procure, por favor, a entrar no reino de Deus, escutando a sua palavra, ouvindo a sua palavra e crendo nele. Nós aprendemos isto nas mensais anteriores, que é necessário esses 3 passos para entrar no reino de Deus. Portanto, eu quero trazer nesta manhã, nesta mensagem, 3 exemplos de pessoas que escutaram a palavra e creram no Senhor Jesus após terem ouvido a palavra de Deus. O primeiro exemplo está em Atos capítulo 8. Trata-se do eunuco, um etíope, que lendo a palavra de Deus não entendia. Interessante que lendo em voz alta ele podia escutar a si mesmo, mas ele não entendia porque lhe faltava ouvir a palavra de Deus. Filipe, o evangelista do Senhor,
foi conduzido pelo Espírito ao deserto para encontrar aquele homem que estava sentado no seu carro, numa carruagem, lendo a Bíblia Sagrada e, por sinal, ele lia o capítulo 53 do profeta Isaías, que dizia que ele foi levado como matadouro, como ovelha muda, não abriu a sua boca perante o seu tosqueador. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados e levou sobre si mesmo para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Aquela leitura chamava muito a atenção do eunuco, mas ele não podia compreender porque lhe faltava ouvir a palavra de Deus. Ele apenas escutava alguém lendo ou ele mesmo lendo a palavra. Quando o Espírito Santo conduz Filipe, o evangelista de Deus, para falar àquele homem, lhe faz uma pergunta interessante. Entendes o que lês? E ele logo prontamente respondeu: como eu posso entender se alguém não me explica? O que ele estava dizendo? Como eu posso entender se eu não estou ouvindo, apenas escutando, apenas lendo ou tomando conhecimento do texto? E Filipe, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus, o Salvador. E naquele momento, enquanto eles andavam, chegou um lugar onde havia muita água e Filipe, aliás, o eunuco disse a Filipe: Filipe, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Observa que nessa altura ele não estava mais ouvindo a palavra, ele estava entendendo agora. Aliás, ele não estava mais escutando, ele estava agora ouvindo. E quando ele ouve a palavra, também ele crê naquilo que estava ouvindo. É exatamente o que disse Jesus: aquele que ouvir a minha palavra e crê, recebe a salvação. Antes do batismo, ele entra para o reino de Deus. Ele entendeu, ele compreendeu aquilo que Filipe estava lhe explicando, porque ele estava ouvindo. E naquele momento seu coração foi compungido. Ele creu na palavra de Deus. E Filipe logo prontamente lhe responde: você só pode ser batizado em uma condição: se você crer de todo o seu coração. Prontamente o eunuco responde para Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Naquele momento, Filipe desce então da carruagem juntamente com o eunuco, batizou e ele seguiu seu caminho feliz, enquanto Filipe, segundo a Bíblia, foi arrebatado pelo Espírito de Deus. Portanto, nós temos aqui um exemplo clássico de alguém que escutou, que ouviu e creu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este homem entrou para o reino de Deus ao ouvir a sua palavra. Ele foi batizado após ser salvo pela graça, ouvindo a palavra de Deus. Portanto, meu querido, fica aqui um exemplo claro, muito claro, de uma pessoa que escuta a palavra de Deus, de uma pessoa que ouve a palavra e de uma pessoa que crê após ouvir a palavra de Deus. Espero que você tenha compreendido que esse exemplo do eunuco possa te levar a também, além de escutar-me, você possa passar a ouvir, a compreender, a procurar entender e a atender aquilo que está sendo dito. Foi o que este homem fez. Ele entendeu e prontamente atendeu. Isso significa a palavra ouvir. E atendeu aquilo que a palavra de Deus diz. Ele abriu seu coração. Jesus lhe salvou pela graça e pela misericórdia, mediante a fé. Depois nós vamos saber que tipo de fé é este. Qual é essa fé que salva? De onde vem essa fé? Como conseguir essa fé? Aguarda, porque nós vamos trazer uma mensagem tratando
também deste assunto. Espero que você tenha entendido. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Não esqueça das palavras de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será mais condenado, mas passou da morte para a vida. Quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia do Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina, que nos leva a compreender a palavra do Senhor. Abençoa, Deus, as pessoas que me assistem, especialmente através desta mensagem que está sendo pregada neste momento. Deus, fala ao seu coração, leva-as a ouvirem a tua palavra, a crer no Senhor, a fim de receberem a vida eterna. Guarda-nos nesse dia, nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome precioso de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por me assistir. Por favor, continue me acompanhando nessas mensagens e com certeza você será despertado e muito aprenderá sobre a palavra de Deus. Meu forte abraço a você e a sua família. Tenha um dia na presença do Senhor, ouvindo na sua palavra e crendo em Jesus como Salvador.